A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, com Cristo é vencer ou vencer. Missões, a chama que não pode se apagar. A paz do Senhor Jesus para cada servo e serva de Deus. Seja bem-vindo, bem-vinda a este culto online aqui nesta noite, então, conhecido como nosso culto de primícias, mas hoje é uma data especial, pois está sendo comemorado o Dia das Mães. Então, já de início, eu quero dar aqui parabéns a todas as mães, que Deus as abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Especial aqui um grande abraço para minha querida mamãe, a irmã Lourdes. A saudade é muito grande, viu, irmã Lourdes? A senhora está bem longe, um oceano de distância, não mora aqui no Brasil, mas a saudade é grande demais. Foi um prazer hoje falar com a senhora, viu? E poder matar um pouco da saudade. Então eu quero orar também pelas mães no final desse culto hoje, tá certo? Estaremos orando por você, mamãe, para te abençoar em nome do Senhor Jesus. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, bem-vinda a este culto que nós damos início neste momento, em oração ao Senhor. Na sequência, nós vamos louvar dois hinos da harpa cristã, o hino de número 126 e o hino de número 1. Mas antes de louvar o 126, eu vou te dizer uma historinha que você vai gostar muito de saber. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor para que Ele receba o nosso culto nesta noite. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nos colocamos diante da Tua presença nesta noite e Te apresentamos o nosso culto, Senhor, o culto de adoração, hoje o culto das primícias, hoje um culto especial ao Dia das Mães, e pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor receba os nossos louvores, que o Senhor receba a nossa oração, que o Senhor venha falar com o Teu povo nesta noite na Tua palavra, que o Senhor venha abençoar poderosamente cada família, cada pessoa que está neste momento junto conosco ao vivo, cultuando, e aqueles que estarão, Senhor, também cultuando através do YouTube depois. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Glórias ao nome do Senhor. Eu quero te contar uma historinha do hino 126 da harpa cristã. Esse hino se chama Bem-aventurança do Crente. Esse hino ele foi composto pela nossa querida irmã missionária Frida Vingre, a esposa de Gunnar Vingre, que foi um dos pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil, fundador das Assembleias de Deus no Brasil. Não sei se você conhece a história, mas as Assembleias de Deus foram fundadas no Brasil no ano de 1911, iniciando-se lá em Belém, no Pará, lá no norte do nosso país, quando desembarcaram, vindo da América, os dois suecos, Daniel Berg e Gunnar Vingre. Gunnar Vingre, a sua esposa, ela se chamava Frida Vingre, e ela era uma esposa zelosa e com uma família abençoada. Ela fez a obra de Deus ao lado do seu esposo e também, fruto do casamento deles, eles tiveram 6 filhos para a glória de Deus. Eu quero nesta noite cantar junto com você o hino 126, porque esse hino foi composto por ela. Foi Frida Vingre que compôs o hino 126 da harpa cristã. Então, eu quero homenagear, para a glória de Deus, a nossa irmã Frida Vingre, com esse hino que foi composto por ela, por inspiração do Espírito Santo de Deus. Ela era um exemplo para as mulheres da sua época, e é um exemplo até hoje para todas as mulheres que almejam servir ao Senhor Jesus Cristo. Ela era muito virtuosa, ela era muito dedicada, e o que ela fez pela obra de Deus, o que ela fez pelas Assembleias de Deus no Brasil, não tem preço.
ela se dedicou muito, se sacrificou muito, e lindos hinos da harpa cristã, cerca de um total de 23 hinos da harpa cristã, foram compostos por Frida Vingre, esta serva do Senhor nosso Deus. Então vamos louvar 126 da nossa harpa cristã. Aleluia! Oh glória! Vamos louvar o Senhor. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para o que poder dos céus. E depois caíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ver. Ama que as flores já florescem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Este hino 126, composto pela nossa irmã missionária Frida Vingre. Agora vamos louvar o hino de número 1, isso mesmo, o hino 01 da harpa cristã, chamado Chuvas de Graça. Louvemos ao Senhor. Aleluia! Deus prometeu. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente
Consolador, faz os teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo prescritor. Chuvas de graça, chuvas pedindo o Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém! Oh, glória! Chuvas de graça, chuvas do Consolador. De repente, você que chegou depois, esse é o culto online das primícias, em especial nesse dia de hoje, culto do Dia das Mães online. Seja bem-vindo, bem-vinda em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus para você. Glórias ao nome do Senhor. Nós louvamos aqui 2 hinos especiais da nossa harpa cristã e agora Deus vai falar conosco. Depois da mensagem, eu quero orar pelas mães, abençoando cada mãe em nome do Senhor Jesus. Quero também orar nesta noite pelas primícias, quero orar também pelos dizimistas e ofertantes da obra de Deus. Aleluia! Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 1, capítulo 1 de Lucas, versículo de número 26 em diante. Lucas 1, versículo 26, nós temos aqui uma mensagem. Hoje é o Dia das Mães. O Dia das Mães é todo dia, mas hoje é uma ênfase maior a este dia especial. E vai o nosso abraço a todas as mães que pertencem ao ministério da ADISDREA, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Missões. E você também que não é da ADISDREA, é mãe, o nosso abraço carinhoso para você em Cristo Jesus. Lucas 1, versículo 26, nos diz assim a palavra do Senhor: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E, vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho
em sua velhice. É este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vamos orar e pedir para Deus falar conosco. Pai, em nome de Jesus, fala conosco na tua palavra. Pessoas agora precisam receber esta palavra, e que no nome de Jesus, ó Senhor, venha nos consolar, venha nos exortar, venha nos edificar, nos ensinar. Espírito Santo, assume o lugar que é direito seu e ministra aos nossos corações. Que em nome de Jesus toda interpretação errada caia por terra, que em nome de Jesus toda interpretação ruim caia por terra, em nome de Jesus que toda seta maligna caia por terra, em nome de Jesus que as mentes e os corações recebam a interpretação que o teu Espírito Santo, Senhor, quer dar a todos nós concernente a esta mensagem. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abre os corações, transforma o coração de pedra em coração de carne. Espírito Santo, só tu podes convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, que toda honra e toda glória seja do Senhor para sempre. Amém e amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, como é um dia especial, é o Dia das Mães, eu quero aqui trazer uma mensagem sobre uma mãe. Eu quero falar aqui a respeito de Maria, a mãe de Jesus. Pastor, o senhor vai falar sobre Maria? Sim. Eu quero falar aqui hoje, dentro da Bíblia Sagrada, dentro da Palavra de Deus, algumas coisas importantes sobre a vida desta serva de Deus, a nossa irmã Maria, a mãe de Jesus. Então aguça os teus ouvidos, deixa a tua Bíblia aberta em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, por favor, porque existem muitas coisas que a serva do Senhor, a irmã Maria, a mãe de Jesus, vai nos mostrar aqui na Bíblia, e nós vamos aprender virtudes maravilhosas que esta irmã deixou aqui registrado para nós. Eu quero dizer para você que ela se chamava Maria, como todos a conhecem. A sua prima se chamava Isabel. Isabel era esposa de um sacerdote chamado Zacarias. E, inclusive, Zacarias e Isabel que são os pais de João Batista, o profeta que anunciou a vinda de Jesus, que pregou, preparou o caminho do Senhor. João Batista, aquele que colocaram na sua cabeça uma bandeja de prata. Ele era filho de Isabel e o seu pai era um sacerdote do templo chamado Zacarias. E, consequentemente, Isabel era prima de Maria. E nós temos o pai adotivo de Jesus, o pai adotivo, que era José. José, ele era da tribo de Davi, a tribo do trono, a tribo de Judá. Esse é o nome correto. Ele era da tribo de Judá, a tribo que herda o trono do rei Davi. E nós vemos que, por
causa de que os líderes, e aqui o que eu vou dizer agora, de repente você que está me assistindo, você pode ser até um católico, uma católica, e a intenção aqui de forma alguma é faltar o respeito com você. É apenas trazer o contexto histórico da mensagem que eu tenho que pregar para aqueles que estão nos assistindo. Então nós temos aqui que os líderes da Igreja Apostólica Católica Romana, por causa de que eles ensinam que a adoração, a veneração e até a oração das pessoas que professam esta fé deve ser direcionada à pessoa de Maria. Por causa disto, muitos evangélicos não gostam nem de tocar no assunto do nome de Maria, não gostam nem de falar qualquer que seja o assunto a respeito dela, a respeito desta irmã em Cristo Jesus. E por conta também de que, segundo os próprios dogmas, ou seja, as doutrinas de princípios que são ensinados dentro do catolicismo romano, os evangélicos tentam ter uma certa distância da pessoa de Maria por conta disso, para que não haja uma confusão, uma falsa interpretação, em achar que de repente os evangélicos, os crentes, os protestantes comungam da mesma ideia de que Maria deve ser adorada, de que Maria deve ser considerada como mãe de Deus, de que Maria deve ser considerada como redentora da humanidade. Então, para que não haja um conflito de interpretações, a maioria do povo evangélico procura manter uma distância desse assunto concernente à pessoa de Maria. E se nós adentrarmos pela história, não é o interesse hoje, porque afinal de contas eu não estou dando para você uma aula de teologia, eu estou num culto, eu tenho uma mensagem para pregar para você, mas estou dando um pouco dessa introdução para que você possa ter um pouco de conhecimento, né? Na verdade, todo um assunto mais aprofundado a respeito dos dogmas do catolicismo romano, a respeito dos ensinos, como é conhecido a mariolatria e etc., são assuntos que fazem parte de matérias da teologia, como uma delas é a história do cristianismo, é uma matéria da teologia que estuda sobre isso. Também teria de aprofundar em apologética, então não é esse o alvo aqui hoje, certo? Eu tenho uma mensagem, uma pregação para trazer para o seu coração, mas só para que você possa entender, lá atrás, no início da igreja católica, eles faziam os famosos concílios, né? Reuniões em que eram reunidos os papas, e nesses concílios eles tomavam as decisões de quais seriam os dogmas que deveriam reger os ensinos e as mensagens dentro do catolicismo romano. E o primeiro concílio, chamado Concílio de Éfeso, que foi no ano 431 depois de Cristo, eles se reuniram e chegaram à conclusão de que Maria deveria ser considerada a mãe de Deus. E por ser considerada a mãe de Deus, segundo a decisão deles, segundo a decisão dos papas, no concílio, assim eles passaram dali em diante a trazer esta doutrina e estes ensinamentos. Com o evoluir da história, ao passar de mais outros anos, foram sendo incrementados outros dogmas, outros ensinos concernentes a esse assunto.
Por exemplo, foi incrementado o ensino de que ela sempre foi virgem, embora cientificamente isso é impossível, porque quando Jesus nasceu, foi de parto normal, ali a virgindade já teria acabado. Mas eu não estou entrando nesse detalhe hoje, ok? Então, e outras coisas mais, como por exemplo, dizer que foi assunto ao céu, que nunca provou a morte, etc, etc, etc. Que conforme, se você pesquisar, até na internet você encontra os concílios com as suas decisões, as encíclicas papais, você vai encontrar tudo sobre isso. Mas nesta noite, né, à luz da Escritura, à luz da Bíblia Sagrada, né, quem é Maria? À luz da Bíblia Sagrada, né, eu já falei para vocês que o meu compromisso é com a Bíblia. Então, à luz da Bíblia Sagrada, quem é Maria? Já começa aqui. Em primeiro lugar, Maria era uma serva de Deus. Maria era uma serva de Deus. Por quê? Porque está escrito isso aqui na Bíblia. Está escrito aqui na palavra do Senhor, lá no versículo 38 de Lucas 1. Está escrito assim: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Então nós aprendemos que Maria, ela era uma serva do Senhor, uma serva de Deus. Ela servia a Deus. O compromisso dela era servir a Deus. Então ela já nos deixa aqui um grande ensino de que nós devemos ter o exemplo dela, de servirmos ao Senhor. Assim como Paulo era um servo de Deus, assim como Pedro era um servo de Deus, assim como os discípulos eram servos de Deus, assim como Filipe, Tiago, João e vários outros, assim como Áquila, Priscila, também mulher, vários outros também serviam a Deus. Então Maria já começa nos dando este exemplo de servir ao Senhor. E com base nisso, né, o que nós podemos ver ainda? O que a Bíblia diz de quem é Maria, uma serva de Deus, assim como eu e assim como você, minha irmã, assim como você, mãe, que serve a Deus. Maria era uma serva de Deus, assim como você também é uma serva de Deus hoje, para a glória do nome de Jesus. E a nossa irmã Maria nos deu exemplos que servem para todas as mulheres e mães até os dias de hoje. Exemplo do que é servir a Deus. Ela deixou exemplos do que é servir a Deus. E o que podemos aprender, então, na Bíblia com a crente Maria? O que é que podemos aprender na Bíblia com a crente Maria? O que nós podemos aprender com esta serva de Deus? Porque assim, talvez você possa pensar: não, mas ela não é a mãe de Jesus. Calma, irmão, calma. Antes de você emitir qualquer tipo de julgamento, você tem que entender que aqui a Bíblia não mente. A Bíblia está dizendo que Deus escolheu ela para que nela fosse gerado o Filho de Deus. O Espírito Santo veio sobre ela e colocou o Salvador no ventre dela. Por quê? Porque Jesus, para chegar ao mundo, ele precisava vir através dos meios iguais ao nascimento de qualquer outro ser humano. A diferença é que não houve nenhum tipo de contato ou relacionamento íntimo entre homem e mulher para que Jesus nascesse. Jesus foi uma obra do Espírito Santo dentro do ventre dela. O Espírito Santo é que colocou Jesus dentro do ventre dela. A diferença foi essa. Mas ela, por ter carregado o Salvador no seu ventre por 9 meses e dado à luz a Jesus ali na forma humana, ela foi a sua mãe.
ela teve que cuidar dele, certo? Ela não é a mãe de Jesus hoje. Hoje ela não é a mãe de Jesus. Por quê? Porque ela não pode ser a mãe de Deus. Deus, ele existe fora do tempo. Deus, ele é um ser incriado. Ninguém criou Deus. Para que ela fosse a mãe de Deus, ela teria que ter existido antes de Deus. Isso é impossível. Então ela não é mãe da natureza divina de Deus, ela não é mãe da natureza divina de Jesus, ela não é. Porque isso é inconcebível. Porque Deus existe antes de todas as coisas. Na verdade, ela é aquilo que Deus havia prometido para Eva lá no Jardim do Éden, quando Deus falou que a serpente lhe feriria o calcanhar, mas da sua semente nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Deus estava falando de quem? Estava falando de Jesus, que ia vir ao mundo um dia, que iria nascer. O Verbo se fez carne, está lá em João 1. E aí, para que o Verbo se faça carne e habitasse no meio de nós, ele teria que vir. E Deus precisou escolher uma pessoa, Deus precisou escolher uma mulher que ele pudesse confiar para esta missão. Na verdade, Deus deu a Maria uma missão que ela precisava cumprir. Que missão era essa? Cuidar do bebê no seu ventre, após o seu nascimento, dar as primeiras instruções, cuidar dele como uma mãe cuida de um filho, e depois ele já ingressaria na missão pela qual ele veio ao mundo. E a Bíblia vai nos mostrar isso, eu vou te mostrar aqui hoje. Então, voltando para cá, o que é que nós podemos aprender com a crente Maria, com esta serva de Deus? Vamos para a Bíblia? A Bíblia tem a resposta. Lucas 1, versículo 28 até o 30, diz assim: E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça. Achaste o quê? Graça. Achaste graça diante de Deus. Nós aprendemos aqui com a nossa irmã crente Maria que ela dependia da graça de Deus. Que se não fosse a graça de Deus, ela não seria escolhida para nada. Agora vamos lá, o que significa a palavra graça? No grego, graça quer dizer favor imerecido, ou seja, eu não mereço, você não merece, mas Deus nos faz um favor a si mesmo. Não é pelo nosso mérito, mas é porque Ele quis fazer a si mesmo. Então, quando o anjo diz para ela: não temas, porque você achou graça diante de Deus, o anjo está dizendo para ela o seguinte: Maria, não se preocupe, porque você estará recebendo o favor imerecido de Deus. Maria, você não merece o que vai te acontecer, você não merece, mas Deus está te dando graça, Deus está fazendo este favor sobre você. Aí talvez alguém pense assim, que ela foi um alvo exclusivo do favor de Deus, que ela foi a única mulher que alcançou a graça de Deus. Não, várias pessoas alcançaram a mesma graça. E até os dias de hoje, diversas pessoas estão alcançando a mesma graça, ou seja, o mesmo favor sem merecer, favor
exemplo, se você abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 6 e no versículo de número 8, você vai encontrar lá que está dizendo assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, a graça não era exclusividade só para Maria. A graça de Deus é para todos. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. A graça que nos salva. Se você hoje tem o privilégio, a oportunidade de dizer: eu sou salvo em Cristo Jesus, é porque a graça de Deus te salvou. O favor de Deus te salvou. Não é pelos seus méritos, não é pelas suas obras, você é salvo pela graça. Você é salva pela graça. Então, se você observar, se não fosse a graça, eu e você não estaríamos aqui. Se não fosse a graça, eu e você jamais estaríamos na casa de Deus. Se não fosse a graça, eu não estaria pregando para você agora. É a graça, é o favor de Deus que me permite estar aqui agora neste momento ministrando esta palavra do seu coração. É o favor dele. É a graça dele. Então veja que, por que eu estou falando isso? Porque lá em Romanos, capítulo de número 3, se você abrir a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 3, você vai ver o seguinte. Romanos 3, versículo de número 10, está escrito assim na palavra de Deus: não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo sobre a terra, nenhum. Ah, pastor, mas eu sou caridoso, eu ajudo os pobres, eu não fumo, eu não bebo, eu não falo mal de ninguém, eu sou bonzinho, eu sou bonzinha, mas a Bíblia diz que você mesmo assim ainda não é justo. Não é isso que justifica. Não há um justo sequer. Se não há um justo sequer, Maria também não era justa. O que é para mim e para você também se empregava para ela. Porque o Novo Testamento está de Mateus em diante, inclui ela, inclui eu, inclui você. Então não há um justo sobre a terra. E mais, lá em Romanos 3, versículo 23, está escrito assim: porque todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Todos que nasceram após Adão já nasceram em pecado. Maria nasceu depois de quem? Depois de Adão. Então Maria nasceu em pecado. Ela também era pecadora. Ela precisava de perdão. Ela precisava da graça de Deus sobre a vida dela, do favor de Deus, assim como eu e você nascemos pecadores e precisamos da graça e do favor de Deus. Tanto é que precisamos dessa graça, que é esta graça que nos justifica. Olha o que diz Romanos 3, versículo de número 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a graça, o favor de Deus justifica eu e você. E a redenção, o nosso Redentor, é só um, meu irmão. Se chama Jesus. A Bíblia nunca mencionou a palavra redentora. Nunca. A Bíblia fala Redentor. E ele se chama Jesus Cristo. Não é Paulo, não é Pedro, não é João,
não é Tiago, não é Mateus, não é os profetas, nenhum personagem da Bíblia recebeu o poder de ser redentor. O único que tem isso é Jesus Cristo. O único. Por quê? Porque Jesus não nasceu em pecado. Por que ele não nasceu em pecado? Porque o Espírito Santo que colocou ele lá. Então Jesus não provou do pecado. A herança pecaminosa vinda de Adão não alcançou o Senhor Jesus. Agora veja, continuando aqui, nós estamos aprendendo que a irmã crente nossa Maria, a mãe de Jesus, aqui segundo o relato de Lucas 1, ela dependia da graça. Ela precisava da graça de Deus, como eu e você. Segunda coisa que nós aprendemos com a nossa irmã crente Maria, que é que ela tem a nos ensinar? Lucas 1, versículo de número 38. Lucas 1, 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O que é que ela está nos ensinando aqui? Primeiro, ela era serva de Deus. Segundo, ela dependia da graça de Deus, porque não há um justo sequer. Terceiro, ela era submissa. Quando o anjo disse para ela tudo que ia acontecer, a primeira coisa que ela pensou: peraí, eu não conheço o varão, ou seja, eu ainda não tive intimidade com meu noivo José. Como que eu vou dizer, como é que eu vou engravidar? Porque ela pensou que ia ser normal, numa relação entre homem e mulher. E o anjo falou para ela: não, será o Espírito Santo que vai colocar. Agora observe o seguinte: imagina, irmã, nos dias atuais, se aparece uma irmã, vamos conjecturar essa mensagem nos dias de hoje. Vai começar o culto, aí está todo mundo no culto, de repente nós temos a irmã Maria congregando conosco, e a irmã Maria aparece dizendo: olha, apareceu um anjo para mim, pastor. Irmãs do ciclo de oração, irmãos da igreja, apareceu um anjo na minha casa. Que glória! O que o anjo falou? O anjo falou que eu vou engravidar do Espírito Santo. E aí, passa algum tempo, ela já aparece de barriga. E meu irmão, o que você ia pensar, hein? Você está noiva do irmão José, já teve a lua de mel? Não. E engravidou? Sim. Engravidou de quem? Engravidei do Espírito Santo. Nos dias de hoje, o que você acha que ia acontecer? O que iam pensar dela? Alguns iam crer, mas outros iam pensar o quê? Nossa, ó, coitado do irmão José, está caindo na conversa do boto cor-de-rosa. Lembra da história do boto? As mulheres apareciam grávidas e diziam que era filho do boto. Olha o que ela ia enfrentar. Olha o que essa mulher iria enfrentar. E ela não retrocedeu. Ela foi submissa. Ela aceitou a vontade de Deus na vida dela, independente de quais seriam as consequências. Ela aceitou a vontade do Senhor na vida dela. Porque submissão está vinculada à obediência. E obediência é princípio irrevogável de Deus. Obediência é princípio irrevogável de Deus. Então veja, esta mulher, ela está dando um exemplo de obediência a Deus extraordinário para nós. Porque a hora que o anjo falou com ela: não se preocupe, vai ser o Espírito Santo, ela não pensou nas consequências. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Ou seja, eu estou disposta a tudo,
mas eu vou obedecer. Venha o que vier, eu vou obedecer. Levante-se quem se levantar, eu vou obedecer. Goste quem gostar ou não goste quem não gostar, eu vou obedecer a tua palavra. Ela está dando este exemplo para nós. A Bíblia diz no Salmo 119, no versículo 91, que tudo se mantém pela obediência. Lá em Deuteronômio, capítulo, se você abrir a sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 a 15, está escrito assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí ele começa a dizer uma série de bênçãos, de coisas maravilhosas que vão acontecer com você, se você obedecer a Deus. E aí ele fecha no versículo 13 e no versículo 14, ele fecha dizendo: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Veja o que está dizendo aqui, que quando eu e você obedecemos, Deus nos exalta. Maria, você obedece? Sim, eu obedeço. Não importa as consequências, não, porque até aqui o anjo ainda não tinha falado com José. Porque quando José ficou sabendo que ela estava grávida, José planejou abandoná-la para não expô-la, para não ridicularizá-la publicamente, para não envergonhá-la. Por quê? Porque José amava ela. Então José fez planos de ir embora e deixá-la, porque até então ele não estava entendendo que aquela gravidez era um milagre. E foi quando o anjo, o sonho, Deus apareceu e falou com ele: não largue, não vá embora, porque isso é obra de Deus. E aí ele ficou e assumiu. Mas você veja, você observe que ela está dando exemplo de obediência. Então aprendemos até aqui que ela era serva, aprendemos até aqui que ela dependia da graça, aprendemos até aqui que ela é obediente, que ela se submete à vontade de Deus. O que mais nós podemos aprender com a nossa irmã? Versículo 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. O que é que ela está nos ensinando? O que é que ela está deixando de exemplo para mim e para você? Ela está deixando de exemplo, e a Bíblia está nos ensinando. Na verdade, não é ela que está ensinando, a Bíblia está nos ensinando. Qual é o exemplo dela na Bíblia? Ela era uma adoradora. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Ou seja, eu não engrandeço a mim mesma, eu não sou digna de glória nenhuma, eu não recebo adoração nenhuma. A minha alma adora a Deus. É Ele que merece toda a honra, é Ele que merece toda a glória. Senão Maria ia dizer assim, ela ia encher o pulmão de ar, porque isso aqui foi um cântico, foi um louvor. Ela ia encher o pulmão de ar e ela ia dizer: glórias a mim, louvada seja eu. Está escrito isso aqui? Não, não está escrito. Ela diz: a minha alma engrandece
Ele que eu adoro, é a Ele que eu presto culto, é a Ele que eu digo glória, hosana nas alturas, louvado seja o seu nome, é ao Senhor, é a Deus. Ela está dando um exemplo, ela está dizendo aqui nesta noite para mim e para você: ninguém é digno de adoração senão o nosso Deus. Somente a Ele adorarás e somente a Ele servirás. É mandamento. Somente a Ele darás o culto. É mandamento. Glória ao nome do Senhor. Então ela está reconhecendo que o alvo da adoração é Deus. Ela está dizendo que ela é uma adoradora do Senhor. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 3 diz que Isaías estava dentro do templo e contemplou o Senhor em um alto e sublime trono, e os serafins que voavam ao redor e que tinham 6 asas, 2 os pés, 2 cobriam o rosto, 2 as costas, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, o alvo da adoração dos anjos é o Senhor Deus. Salmo de capítulo 22, versículo 23 diz: vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. Também diz a Bíblia em Romanos capítulo 15, versículo 6: para que concordes a uma voz, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 29, está escrito assim: tributai ao Senhor a glória do seu nome. Aleluia. Salmo de número 96, versículo de número 9, está escrito assim: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia. Salmo 29, versículo 9 diz: e no seu templo todos dizem glória, 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 glória a Deus, glória ao nome do Senhor. João capítulo 4, versículo 24 diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que o alvo da adoração é Deus, que só Deus deve ser adorado. E ela era uma adoradora, ela adorava a Deus. Qual outra coisa que ela pode nos ensinar? Versículo 48 de Lucas 1: porque atentou na baixeza da sua serva, porque atentou na baixeza da sua serva. O que é que ela está nos ensinando? O que é de exemplo que ela está nos dando aqui, que está registrado na Bíblia Sagrada? Que ela era humilde, ela reconhecia o seu lugar. Qual era o lugar dela? Perto de Deus, ela era serva. Qual era o lugar dela perto de Deus? Eu não sou alta, eu sou baixa. Alto é Ele, grande é Ele, Senhor é Ele, maior é Ele, soberano é Ele. Eu sou serva. A palavra serva no grego significa escrava. Então ela estava dizendo: eu sou escrava dele, eu sou serva dele. Ele é o meu Kyrios. Kyrios no grego significa Senhor. Ele é o meu Kyrios, Ele é o meu Senhor. Eu sou serva, eu sou pequena, Ele é grande. Eu sou menor, Ele é maior. Eu estou embaixo, Ele está em cima. Louvado seja Deus. Ela está dando o exemplo de uma serva de Deus humilde. Porque, irmão, vamos lá, vamos trazer
dia de hoje? Vamos trazer para os dias atuais outra vez? Então vamos lá. Imagina se ela não fosse humilde. Imagine se ela não fosse humilde. Recebeu uma missão de Deus. Qual era a missão dela? Carregar no seu ventre o Filho de Deus. Cuidar dele enquanto pequeno, porque enquanto bebê ele dependeria dela muito. Então essa é a missão que Deus deu para ela, igual deu a missão para Paulo pregar aos gentios, igual deu a missão para os crentes sair e de pregar o evangelho a toda criatura. Se você olhar, deu a missão para Elias anunciar a seca diante de Acabe. Ou seja, se você procurar os personagens da Bíblia, todos eles receberam uma missão de Deus. João, na ilha de Patmos, recebeu a missão de escrever o Apocalipse. E assim por diante. Se você analisar na Bíblia, todos os personagens bíblicos receberam uma missão de Deus para fazer algo para que o nome do Senhor fosse glorificado e não os seus próprios nomes. Mas sempre faziam em nome do Senhor, pregavam em nome do Senhor, ensinavam em nome do Senhor, libertavam em nome do Senhor, curavam em nome do Senhor, salvavam em nome do Senhor. Jesus falou assim: sem mim nada vocês podem fazer. Ou seja, tudo que foi feito em nome do Senhor e para a glória do nome do Senhor. Não há um registro na Bíblia de Paulo, de Pedro, de João, de Elias, de Samuel, de Noé, de Adão. Não há um registro na Bíblia de Ezequiel, de Daniel, de Isaías, de Salomão. Não há nada na Bíblia de Davi e dos demais personagens, de Débora, de Esther, de Ruth. Não há nada na Bíblia dizendo que a glória, a honra, o louvor, a majestade e o poder pertenciam a eles. Tudo era para Deus. Tudo era para a glória de Deus. Agora, vamos lá. Imagina se a irmã Maria não fosse humilde. Imagine se a irmã Maria quisesse a glória para ela, se achasse alguma coisa, achasse que ela tivesse um poder especial para que ela fosse digna de ser adorada. Imagine. Ela ia chegar e falar assim: gente, a paz do Senhor, irmãs, cheguem mais perto, irmãs, porque hoje é a live, eu tenho uma live aqui, irmãs, para dar uma notícia bombástica. Aí as irmãs: nossa, vamos ver a live da irmã Maria. A irmã Maria tem uma notícia legal para dar. O que é? Gente, apareceu um anjo para mim, falou que eu vou ser a mãe do Filho de Deus. Gente, eu agora estou com tudo, ninguém me segura. Bota eu na mídia, bota eu nas redes sociais, bota eu em tudo quanto é lugar, porque agora eu sou a mais poderosa de todas. Só que Deus, Ele esquadrinha os corações. Eu acho isso lindo, porque com certeza Deus esquadrinhou ela para saber se nela haveria isso. E quando Deus viu que tudo que ela queria é que Ele fosse glorificado, então Ele falou: então você serve, porque para essa missão eu preciso de humildes. Instagram, fica aí, sai não. Vamos lá, a live está virando, mas vai continuar no Instagram, não sai não, volta para o Instagram aí, em nome de Jesus. Nós já estamos voltando aí rapidinho, tá ok? Voltou? Isso. Viu o Instagram? Já voltamos. É vapt-vupt, é rapidinho, tá certo? Vamos lá. Então ela não se engrandece, ela mostra humildade. A Bíblia diz no livro do profeta Ezequiel, capítulo 21, versículo 26, que Deus é aquele que exalta o humilde e humilha o soberbo. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará.
exaltará. A Bíblia diz na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5, versículo 6, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Então ele está dando para nós um exemplo de crente humilde. Aprenda isso nessa noite. Se Deus tem usado você, se Deus tem colocado uma missão nas suas mãos, é tudo para a glória dEle, é tudo para o louvor dEle. Você e eu, você quer o português claro, você quer a verdade, eu e você não passamos de comedor de arroz e feijão, meu irmão. É isso que nós somos, miseráveis pecadores que dependemos da graça de Deus. Ninguém nesta terra é digno de glória e de adoração. Ninguém. Toda a glória é só de Deus, toda a honra é só para Deus. E aí, me permita aqui, porque eu não posso segurar, porque está aqui, ó, não posso segurar, eu tenho que te falar. Eu estou vendo gente no nosso meio, no meio evangélico, isso é uma vergonha. Eu estou vendo gente no meio evangélico idolatrando cantor, idolatrando cantora, idolatrando pastor. Eu estou vendo gente no meio evangélico prestando uma, entre aspas, adoração a pessoas do nosso meio. Que negócio é esse, meu irmão? A honra é só de Deus, a glória é só de Deus. Não existe ninguém grande, não existe ninguém grande. Grande é Deus, só Deus é grande. O que existe é um Deus grande que usa pessoas pequenas. O que existe é um Deus grande que usa homens e mulheres pequenos. Por isso, tome cuidado. Cuidado com outra coisa também, de achar que só porque alguém canta no meio gospel é autoridade espiritual sobre a sua vida. Escuta, me mostra na Bíblia, em Efésios capítulo 4, versículo 11, me mostra na Bíblia o ministério de consagração a cantor, a cantora. Nada contra, porque eu sei que tem gente que foi chamada para louvar o Senhor, e é gente abençoada, e é gente séria, e é gente que tem compromisso com Deus. Eu não estou generalizando não, porque eu conheço pessoas que louvam ao Senhor e que têm compromisso com a palavra de Deus, sabem o seu lugar. Agora, não confunda cantor com pastor. O cantor, ele tem a missão de adorar a Deus com a música e levar a igreja a adorar a Deus com ele. Não é levar a igreja a adorar ele, é levar a igreja a adorar a Deus. Esse é o compromisso do verdadeiro cantor e cantora chamado por Deus. Esse é o verdadeiro compromisso, essa é a sua missão. Agora, se você abrir Efésios capítulo 4 e versículo 11, você encontra lá 5 ministérios. Uns são chamados para apóstolos, que é o dedão. Olha aqui para a minha mão, é o dedão. Por quê? O dedão é a base. Tudo que você vai pegar, você põe o dedão. O dedão é a base. Toda a nossa fé está na base da doutrina dos apóstolos, do ensino dos apóstolos. Então, uns são chamados para apóstolos, está falando dos apóstolos de Jesus. Toda a nossa base está apoiada aqui, nos ensinos que eles deixaram, porque eles aprenderam diretamente de Cristo e passaram para nós. Segundo o profeta, o dedo indicador, assim diz o Senhor. Só que no Novo Testamento o profeta,
ele é um ministério que o Espírito Santo vem e manifesta o dom da profecia. O dom da profecia manifestada. Segundo, esse dedo maior aqui, ó, o evangelista. Por que o dedo maior? Porque ele vai na frente, é o dedo que está na frente, é o evangelista, o missionário, a missionária, que vai aonde Cristo não foi pregado, que vai levar o evangélico até os confins da terra, é o dedo da frente. Depois outros é chamado a pastor, o dedo da aliança. Por quê? O pastor é casado com a igreja, o pastor cuida da igreja. E outros são chamados para mestres e doutores, é o dedinho pequeno. Por quê? Porque tira a cera espiritual do ouvido para que as pessoas recebam o ensino da palavra de Deus. São 5 ministérios que estão aqui. Onde é que está o cantor aqui? Onde é que está a cantora aqui? Não está. Por quê? Porque não é um ministério específico. Eles estão com a responsabilidade e a missão de adoração. Eles têm que levar a igreja a adorar a Deus. E eu te pergunto, as letras dos hinos estão adorando a Deus ou estão massageando você nas suas lutas? As letras dos hinos estão como alvo a pessoa de Deus ou estão, na verdade, dizendo que você vai ter carro, casa, vencer, ter vitória? A função de quem louva ao Senhor é jamais trazer para si a glória. Ela tem que ser levada toda para Deus, toda para o Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E novamente, para que não fique dúvidas, eu não estou generalizando, tem muita gente que é uma bênção e cumpre essa missão de uma maneira maravilhosa, que realmente quando abre a boca para cantar, a igreja vai junto na adoração a Deus. É lindo, é maravilhoso, porque foram chamados para isso, foram chamadas para isso. É de uma importância muito grande, porque está mexendo com a adoração. E Deus habita no meio dos louvores. Então olha que missão, que responsabilidade Deus está entregando, está chamando quem louva e quem toca para Ele. E aí, nessa quarentena, você acha que é certo você que é levita da casa de Deus, que é chamada para tocar na casa de Deus e para louvar na casa de Deus, ficar na tua casa ouvindo música do mundo? Ficar tocando música do mundo no teu instrumento? Olha, Deus te chamou, Deus separou você, e você está desprezando o que Deus está te chamando. Tenha temor de Deus, se converta em nome de Jesus, porque não é porque você toca na igreja, não é porque você canta na igreja que você está isento, não. Não é isso não. A mesma palavra que serve para todo mundo serve para você também. A mesma palavra, ela é desde o altar a nós pastores, a todo mundo que está na nave do templo, a todos. A palavra de Deus é para todos, não existe uma palavra só para um grupo específico, ela é para todos nós. Mas esse não é o tema, né? Nós não estamos pregando sobre adoração, isso fica para uma outra oportunidade. Voltando aqui, e quase já encerrando, o que mais Maria vai nos mostrar como exemplo de uma serva de Deus? Está no versículo 54 e no versículo 55 de Lucas 1. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. O que é que ela está querendo mostrar quando ela mencionou aqui a aliança de Deus com Israel e a aliança de Deus com Abraão? O
que ela está deixando de exemplo aqui para nós? Ela está deixando o exemplo que ela conhecia os princípios da Escritura, que ela sabia da aliança de Deus com Israel, que ela conhecia o que Deus estava falando aqui. Ou seja, além de ser serva, além de ser humilde, além de ser obediente, além de ser uma adoradora, ela também é conhecedora da Escritura. Ela tem compromisso com a Escritura. Ela tem prazer na palavra de Deus. Ela conhece a palavra de Deus e ela sabia da aliança de Deus com Abraão e as promessas de Deus com Israel. A Bíblia vai nos dizer em Isaías 40, versículo 8: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Mateus capítulo de número 24, versículo 35: passarão os céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Confie na palavra do Senhor, confie na palavra de Deus. O que Deus te prometer, pode ter certeza que Ele cumpre, Ele é fiel. O que mais nós podemos ver sobre esta mulher? Ela nos deixa este legado, ela nos deixa esses exemplos, assim como Paulo nos deixou vários exemplos, assim como Pedro, assim como Tiago, assim como Priscila, assim como vários personagens da Bíblia, assim como a avó de Timóteo. Nós temos vários exemplos de mães, de mulheres de Deus na Bíblia Sagrada, e entre eles o exemplo da nossa irmã, serva de Deus, a irmã Maria. Então ela está deixando para nós o exemplo de que devemos depender da graça, que devemos ser obedientes à vontade do Senhor, que devemos sempre adorar a Deus acima de todas as coisas, que devemos ser humildes, reconhecer que somos pequenos e Ele é grande, e que devemos sempre buscar crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, crescer na palavra de Deus. E apenas para que você possa ter conhecimento, quiser marcar na sua Bíblia, se você abrir comigo lá em João, no Evangelho, no capítulo de número 2, e no versículo de número 1, eu vou orar aqui pelas mães, no capítulo 2, e no versículo de número 1, você vai ver que Maria tinha Jesus como seu Senhor. Ela tinha Jesus como seu Senhor, ela reconhecia de que Ele era o Salvador e ela o servia. Ela era serva de Deus, então automaticamente ela era serva de Cristo. João 2:1 diz assim: ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. O que é que ela está dando de exemplo aqui? De que ela servia ao Senhor, de que ela reconhecia que Cristo era o seu Salvador. Tanto é que ela busca nele a saída e a solução para a falta do vinho. Ela busca nele um milagre. Se ela tivesse algum poder dado por Deus, se ela tivesse alguma divindade sobre ela que a tornasse especial, digna de veneração, de adoração, coisas desse tipo, ela não ia pedir nada para Jesus. Ela ia virar e falar assim: peraí, traz aqui. Ela ia orar e o milagre ia acontecer por ela.
mostra que a missão dela teve início quando Deus a chamou e a escolheu, mas a missão dela também teve um fim. Porque dali em diante o Senhor continuou com o seu ministério, o seu chamado, e dali em diante, se ela quisesse estar com Ele, ela deveria servi-lo como Senhor, como Cristo, neste aspecto escriturístico. E interessante que ela teve filhos e também teve filhas, que muitos dizem que eram os primos de Jesus, só que a Bíblia não confunde primo com irmão. Irmão é irmão, primo é primo. João Batista, ele era primo de Jesus. João Batista, primo. Mas Jesus também teve irmãos e irmãs. Eu vou te mostrar na Bíblia, Mateus, capítulo de número 13. Mateus 13, versículos 55 e 56. Mateus 13, versos 55 e 56, está dizendo assim: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe veio, pois, tudo isto? Esse aqui é o contexto de que Jesus estava em Nazaré, querendo operar milagres, mas as pessoas não acreditavam, porque foi lá que ele foi criado. Então as pessoas falavam: mas peraí, aquele ali não é o filho do carpinteiro José? Aquele ali não era o Jesus que antes corria aqui pequenininho, brincava, adolescente? Não era ele? Como que agora ele vem com essa que ele é o filho de Deus? Não, ele é o filho do carpinteiro. Ele não é o filho de Deus. Ele é o filho da Dona Maria lá, a crente. Sabe a Dona Maria ali que mora na rua tal, número tal? Sim, então ele é filho dela, lembra não? É verdade, é o filho de José e Maria. Então as pessoas não aceitavam ele como Cristo. E aí falavam: mas peraí, aquele ali não é os irmãos dele, Tiago? Ali não está o Judas, o irmão dele? Ali não está também o José e o Simão? Não estão os irmãos dele ali? Dentro do contexto, as pessoas falando da mãe, as pessoas falando do pai, por que ia falar de primo? Por quê? Estou falando da mãe, estou falando do pai, estou falando do rapaz, para que eu vou meter primo no meio? Então só isso já joga por terra toda a falsa doutrina de dizer que Jesus foi o único filho. Não foi. Maria teve mais filhos. Jesus é o único filho de Deus. Jesus é o único filho de Deus, unigênito de Deus. Unigênito quer dizer único. E primogênito de Maria, ou seja, o primeiro, porque ainda veio outros. Primogênito é primeiro filho, o filho mais velho. Então ele é o primogênito de Maria, ele nasceu primeiro, e depois vieram os irmãos dele, mas de Deus ele é unigênito, o único filho. Então que nesta noite você fique com esta mensagem, o exemplo que a irmã Maria, crente, serva de Deus, deixou para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que você, mãe, possa se inspirar e seguir o chamado de Deus na sua vida. Eu quero orar por você que é mãe nessa noite. Também depois eu quero orar pelos dizimistas e ofertantes da obra de Deus. Vou dar alguns avisos e nós estaremos encerrando aqui o nosso culto, ok? Vamos orar. Pai,
em nome de Jesus. Eu te dou graças, Senhor, por esta noite, por esse dia que é comemorado o Dia das Mães, e eu quero agora, em nome de Jesus, te pedir, abençoa cada mãe que está nos assistindo, as mães que estão perto, as mães que estão longe, pessoas que têm as suas mães, que o Senhor possa estender as tuas mãos e abençoá-las poderosamente, em nome de Jesus, eu te peço, amém e amém. Também agora eu oro, Senhor, por aqueles que têm dizimado e ofertado na tua obra. Senhor, sabemos que por causa do coronavírus, muitas igrejas estão fechando, muitas igrejas dependem, Senhor, de recursos, e muitos irmãos e irmãs têm passado dificuldades financeiras também. Mas a tua palavra promete, Senhor, que haverá céus abertos sobre a vida dos fiéis dizimistas da tua obra. E eu te peço, venha prosperar os teus filhos, venha multiplicar na vida deles cada dia mais, venha abençoar aqueles que ofertam para a tua obra, aqueles que ofertaram para primícias, aqueles que ofertam para a obra missionária, que o Senhor possa abençoar negócios, que o Senhor abençoe aqueles que trabalham como empregados, que não sejam demitidos, que não sejam mandados embora em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar aqueles que estão aposentados, que o Senhor venha, meu Deus, abençoar também abrindo porta de trabalho para aquele que se encontra desempregado, desempregada. Abra a porta em nome de Jesus Cristo, da vitória, não deixa faltar nada na mesa do teu filho e da tua filha, providencia na despensa, entra com a tua mão poderosa e abençoa em nome de Jesus Cristo. Seja a tua bênção, Senhor, sobre a vida daqueles que têm dizimado e ofertado para a tua obra, pois através disso, Senhor, o teu evangelho tem sido pregado, o teu evangelho tem sido anunciado às nações. Em nome de Jesus, eu te peço e eu te agradeço. Que Deus te abençoe grandemente. Quarta-feira eu estou te esperando na segunda parte do ensino que estamos dando sobre o segredo do sucesso de Abraão. Estou esperando você sem falta na quarta-feira. Eu vou pregar a segunda parte. Quarta-feira passada eu preguei a primeira parte. Se você não assistiu ainda, procura aí no Facebook, está aí o vídeo, procura lá também no YouTube, que você vai encontrar também lá o vídeo, o segredo do sucesso de Abraão. Já preguei a primeira parte quarta-feira passada e quarta-feira agora vai ser a segunda parte. Estou esperando você às 20 horas em ponto. Nós começamos aqui na quarta-feira, tá ok? Que Deus te abençoe grandemente. O Senhor seja contigo cada dia mais. Obrigado pela sua presença aí online, pela sua comunhão em Cristo. Que Deus possa recompensar você ricamente em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe cada vez mais. Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Dá uma noite abençoada para cada um dos teus filhos e filhas e dá uma semana de vitória para todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Faça assim com as suas mãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos e com cada um, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Quem disse amém? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória!